Peraí que deu ruim aqui. Eu abri dois. Eu tô no celular e no computador ao mesmo tempo, deu interferência. Ruim demais. Gente, muito boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Martins e eu sou advogado orientador do NPJ Niterói. Hoje eu tenho a honra de representando o professor Rodrigo Torres. Eu acho que a gente está começando meio cedo, mas a gente vai começando devagar e conversando um pouquinho até das 18h30. O doutor Guilherme já está pronto? O doutor Guilherme me ouve? Bom dia, doutor Vinícius. Tudo bem? Desculpa, estava no mudo aqui. Tudo bem? Não, só para saber mesmo se o senhor está me escutando, para a gente Tudo bem, poder. graças a Deus. E o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer reencontrar o senhor. O senhor provavelmente não se lembra disso, mas eu tive o prazer de, ainda como estagiário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, participar de um plantão com o doutor Guilherme, dia 31 de dezembro de 2019, Nossa Senhora. plantão animado, 31 de dezembro, na condição de estagiário do TJ. O senhor estava substituindo a doutora Bárbara Alves Xavier, Ah, e, sim, sim. e eu tive o prazer de estar com o senhor no plantão, e por isso que eu lembrei da questão do café frio, e é isso. Acho que a gente já pode. São 18h28. Eu vou abrir, o senhor já vai iniciando no seu tempo, a gente vai começando. Então, gente, quero agradecer, doutor Guilherme, por se disponibilizar em vir aqui participar desse evento com a gente, conversar com os alunos da graduação, público-alvo, 7º período, Direito. Gente, aproveitem, doutor Guilherme é excelente, e é isso, é o que eu tenho a dizer. Doutor Guilherme tem a palavra. Obrigado, doutor Vinícius. Quero agradecer o convite, em primeiro lugar, e saber que para mim é uma honra e ter trabalhado contigo nesse plantão. Provavelmente são algumas furadas que eu me meto, provavelmente para ter que trocar de plantão. Eu me ofereço para fazer esses plantões de Réveillon, que ninguém quer fazer, e às vezes a gente acaba conseguindo uma substituição. Mas fico feliz em lembrar que eu fiz esse plantão contigo. Geralmente são plantões tanto quanto complicados, mais complexos, e é sempre bom a gente estar revendo o pessoal aqui na área acadêmica, né? Bom, doutor Vinícius, foi até bom o senhor me falar qual é o público-alvo, porque eu sempre gosto de saber qual é a base de conhecimento médio da galera. É óbvio que a gente acaba adequando a fala de forma a atender o público-alvo. Mas, no 7º período, eu acho que a grande maioria dos alunos já estudou pelo menos elementos básicos da responsabilidade civil, correto? Não sei se na Estácio, no 7º período, o pessoal já estudou responsabilidade civil no 7º. Se não estudou, deve estar estudando agora, no 7º ou 8º. Eu cheguei, 7º, 8º período. né? Eu cheguei a fazer Estácio 3 semestres também, fui aluno da Estácio, tive essa honra. Depois eu migrei para uma outra faculdade que era mais perto aqui da minha casa, em Niterói. Mas eu fui aluno da Estácio, tenho grande honra de ter feito parte dessa instituição que é grandiosa, que revela sempre muitos talentos. Do meu concurso aqui na magistratura do Estado do Rio de Janeiro, temos diversos alunos da Estácio. Então, para vocês que estão na busca, seja da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da advocacia, tenho certeza que vocês estarão habilitados. E óbvio que depende muito da gente também, né? Trabalhar e sempre adquirir conhecimento. E essa, doutor Vinícius, é uma dica muito importante que eu dou para todo mundo. Sempre adquiram conhecimento. Porque um grande erro do profissional do direito de um modo geral, do profissional, seja em qualquer carreira, é parar no tempo. A gente para. O ser humano tem a tendência a se acomodar, e eu me incluo nisso. Todos nós temos essa tendência de nos acomodarmos. Mas, na área jurídica, a gente não pode se dar esse privilégio, senão a gente fica ultrapassado. E para comentar com vocês, eu quero trazer questões principalmente práticas das ações de responsabilidade civil. Estamos aqui uma aula voltada para o núcleo de prática jurídica, correto, doutor Vinícius? Correto.
Estamos aqui numa aula voltada para o núcleo de prática jurídica e óbvio que eu vou abordar aqui com vocês alguns elementos da responsabilidade civil, mas eu quero dar alguns toques em vocês a respeito de questões práticas de ações de responsabilidade civil que eu vejo advogados se equivocando e perdendo ações de bobeira. Então, gente, lembrando que para que a gente fale em responsabilidade civil, a gente tem que sempre lembrar que antes da responsabilidade civil, a gente tem uma obrigação. Que obrigação é essa? Uma obrigação de ter uma conduta, seja ela positiva ou omissiva. Eu posso ter a obrigação de me abster de provocar algum dano em alguém. Eu posso ter a obrigação de ter que tomar cuidado quando eu estou dirigindo no trânsito. Se por acaso eu descumpro essa obrigação, esse dever jurídico originário, eu posso vir a responder civilmente por isso. Eu posso ser responsabilizado civilmente por isso. Então, essa ideia de responsabilidade civil precede a compreensão de que a gente tem antes uma obrigação. Seja ela uma obrigação estabelecida em lei, seja ela uma obrigação contratual. Eu posso ter celebrado um negócio jurídico, um contrato contigo, e ter me comprometido a tomar alguma conduta. Se por acaso eu não tomo essa conduta, eu estou cometendo um ilícito contratual e vou vir a responder civilmente. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente. E quando a gente está tratando de responsabilidade civil, a gente tem que lembrar dos elementos da responsabilidade civil. Conduta, nexo de causalidade e dano. Quando a gente está falando de responsabilidade civil subjetiva, a gente tem que analisar, acima de tudo, esses três elementos. Conduta, nexo de causalidade e dano. Ah, Guilherme, você falou em responsabilidade civil subjetiva, correto? Correto, falei responsabilidade civil subjetiva, que é a regra do nosso ordenamento jurídico. O que é responsabilidade civil subjetiva, para quem ainda não estudou? Quando a gente está falando de responsabilidade civil subjetiva, a gente tem que analisar se essa conduta da pessoa foi uma conduta, ao menos, culposa, em sentido lato. Se por acaso essa conduta sequer foi culposa, a gente não pode falar em responsabilidade civil subjetiva. Então, a gente já estaria prejudicado esse primeiro elemento, porque essa conduta tem que ser culposa. E dessa conduta culposa tem que ter originado um dano. Só que não basta uma conduta culposa e um dano. A gente tem que comprovar que essa conduta culposa deu causa, nexo causalidade a esse dano. Isso é responsabilidade civil, basicamente, bem genérica, subjetiva. Mas, Guilherme, existe o caso de responsabilidade civil objetiva? Sim, a gente ouve falar isso constantemente. A responsabilidade civil subjetiva, ela dispensa a demonstração da culpa. Então, quando a gente está falando de responsabilidade civil subjetiva, basta que a parte autora demonstre a existência de uma conduta e de um dano. Mas preste atenção, eu não estou dizendo que não tem que ter demonstração do nexo causalidade. Tem sim que ter demonstração do nexo causalidade. O que você não precisa discutir é a culpa. Então, por exemplo, em ações envolvendo relação de consumo, os fornecedores de produtos e serviços respondem objetivamente pelos danos causados, ou seja, independentemente da existência de culpa. E aí vai a primeira dica. Muitos advogados, muitos juristas, quando vão elaborar sua petição inicial, fazem uma petição genérica, falando que o fornecedor de serviço deu causa a um dano, mas não demonstram efetivamente o nexo de causalidade. Ou seja, o nexo de causalidade é entre a conduta do fornecedor de serviços e esse dano. Guilherme, mas você falou que não tem que demonstrar culpa. Sim, não tem que demonstrar culpa ou dolo, mas tem que restar comprovado que a conduta do fornecedor de serviço deu
deu causa ao dano. Essa conduta tem que ter dado causa ao dano, independentemente se agiu de forma culposa ou dolosa. E esse é o primeiro equívoco. Os advogados, muitos advogados, não todos, mas alguns, limitam-se a fazer uma petição sem demonstrar esse nexo de causalidade. Da mesma forma, ações envolvendo acidente provocado por algum veículo da prefeitura, algum veículo do Estado. A administração pública ela responde objetivamente pelos danos que os seus servidores, que seus funcionários, que pelos seus agentes praticarem nessa qualidade. Ou seja, a administração pública responde pelos danos causados pelos seus agentes públicos, independentemente da demonstração de culpa. Então, da mesma forma, basta que, se alguém for lesado por alguma conduta de um servidor, demonstre a conduta desse servidor, o nexo de causalidade e o dano. Tem que comprovar a culpa? Não, não precisa comprovar a culpa. A regra é a responsabilidade objetiva nos atos praticados pelos agentes públicos. Mas, Guilherme, a responsabilidade objetiva, ela admite a excludente do nexo de causalidade, não admite? Admite. Mas a quem compete comprovar essa excludente do nexo de causalidade? A administração pública ou ao fornecedor de serviços ou produto. Então, quando a gente está diante de responsabilidade objetiva, cabe à administração pública ou ao fornecedor de serviço esse ônus da prova. Então, eles têm que comprovar a excludente do nexo de causalidade. Como assim, Guilherme? Por exemplo, nas relações de consumo, diz o artigo 14, parágrafo 3º do CDC, compete ao fornecedor de serviço e produto comprovar que o defeito não existe ou então culpa exclusiva do consumidor. Compete ao fornecedor de serviço. Então, a regra é, basta ao consumidor provar o vínculo entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano. Então, conduta, nexo de causalidade e o dano. Precisa demonstrar culpa? Não. O fornecedor de serviço pode comprovar o rompimento desse nexo de causalidade, comprovar que, na verdade, o dano foi causado pelo fornecedor, pelo próprio consumidor? Pode. Ele pode comprovar que o dano foi causado por um terceiro, que não tem nada a ver com o assunto, e acabou rompendo esse nexo de causalidade? Pode. Mas essa obrigação compete ao fornecedor de serviço ou produto. Da mesma forma, a administração pública. Então, você, advogado, quando for instruir a sua petição inicial, você tem que ter isso em mente. E aqui eu me incluo também, porque eu já fiz algumas ações como advogado e até como particular, no juizado especial civil, nas ações até 20 salários mínimos, a gente não precisa de advogado. Então, eu já peticionei em causa própria. E eu tento ter esse cuidado de comprovar essa conduta, o nexo de causalidade e o dano. Guilherme, no caso de responsabilidade objetiva, você tenta demonstrar culpa? Você não precisa. Mas se puder demonstrar culpa, melhor ainda. Então, uma petição adequada, você vai desenvolver esses fatos falando do encadeamento lógico para comprovar, de acordo com as suas alegações, por que a fazenda pública ou por que esse fornecedor de serviço deve ressarcir o seu cliente ou você mesmo, se você for a parte autora. Então, o primeiro passo é uma petição bem elaborada, com esse encadeamento lógico, demonstrando conduta, nexo, causalidade e dano. E, se possível, a culpa, ainda que seja dispensável a demonstração de culpa nas relações de consumo ou nas ações contra a administração pública. O que abunda não prejudica. Então, uma petição adequada.
mais uma coisa, ainda na parte da petição inicial, documentação. Tenho certeza que quem estagia aí na área jurídica, de um modo geral, já viu o juiz deferindo a juntada suplementar de documentos. Com certeza. Tenho certeza que todos vocês já ouviram isso. Só que eu vou falar para vocês uma coisa. Essa juntada suplementar de documentos, ela é excepcional. Ela não é para ser admitida como regra. A regra é que a parte autora junte os seus documentos na petição inicial e o réu junte os seus documentos na contestação. A juntada posterior de documentos, ela só pode ser feita de forma excepcional. Em regra, quando a parte autora ou a parte ré demonstrar que por algum motivo não conseguiu juntar o documento naquele momento, mas não basta uma simples alegação, ou então comprovar que realmente ela não teve acesso a esse documento no momento da propositura da ação ou no momento da contestação. Guilherme, mas eu vejo muitos juízes deferindo toda hora a juntada de documento, mas está errado. Se pegar juiz mais chato, como eu e alguns colegas, a gente não costuma deferir essa juntada no meio do processo. Por quê? Primeiro que atrasa o processo. Aliás, primeiro porque é contra a lei. Se você pegar os artigos 435, 436 do Código, você vai ver que eles estão falando isso que eu estou dizendo. Então é contra a lei. Segundo, que atrapalha o processo. Às vezes você defere uma juntada suplementar de documentos, a parte vem e junta qualquer documento, a parte ré, e juntou qualquer documento, você obrigatoriamente tem que intimar a parte autora para se manifestar. A parte autora se manifesta, aí o processo volta para você. Numa vara que está andando em dia certinho, beleza. Só que eu já trabalhei em varas cíveis que, infelizmente, o processo demorava 1 mês e meio, 2 meses para vir para a conclusão, ou seja, para eu analisar. O advogado junto à petição demorava 1 mês e meio, 2 meses para chegar, para que eu analisasse a petição. Imagina se eu defiro uma juntada suplementar de documentos e eu pego o processo, o que eu vou ter que fazer? O código fala que toda vez que alguém juntar um documento, eu tenho que intimar a parte contrária para se manifestar. E às vezes é um documento totalmente inútil ao processo. Aí eu intimo a parte autora para se manifestar sobre os documentos requeridos pela parte ré. Documentos esses que às vezes não são nem relevantes para a solução da controvérsia. Aí intima a parte autora. A parte autora vai peticionar. Mais 2 meses para o processo voltar. E aí eu vou analisar e falar, realmente, agora está bom para julgar. E aí eu vou botar na fila da sentença. Nesse meio tempo, pode ser que tenha perdido 5, 6 meses. Então, além de ser contrário à lei, muitas das vezes essa juntada de documento no curso do processo atrapalha. Então, você que está começando a carreira jurídica, atente. Faça a sua petição de maneira adequada, seguindo os requisitos do artigo 319, explicando de maneira fundamentada, adequada a questão. Não precisa pegar jurisprudência do Jus Brasil de 1980, ficar enchendo a petição tem que ser sucinta, objetiva. Doutrina, Guilherme, precisa botar doutrina na petição. Gente, doutrina na petição, só se for alguma coisa controvertida. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente está falando de responsabilidade civil. O livro básico que as pessoas mais utilizam é do Sérgio Cavalieri. Eu adoro o livro do Sérgio Cavalieri, mas ninguém aguenta ouvir mais as lições do Sérgio Cavalieri na petição, de coisas que estão batidas. Isso enche uma petição com 5, 6 páginas de forma desnecessária, com assuntos que nem são tão divergentes. Então, faça uma petição sucinta. Perca tempo escrevendo, aprofundando aquilo que é controvertido, seja faticamente, seja na doutrina ou na jurisprudência. Então, fez essa petição com esse encadeamento lógico, de maneira fundamentada, sucinta, junte os documentos adequados, comprovando os fatos que você mencionou na sua petição. O juiz não tem bola de cristal. Quantas vezes eu já peguei processos que eu falo, olha, esses argumentos aqui, por que a pessoa inventaria uma história assim? Acho estranho, mas não tem uma prova. Não tem uma prova. E aí você tem que julgar o quê? Improcedente o pedido. Sabe, talvez você já tenha se deparado com um processo desse, de pegar e olhar e falar assim, nossa, realmente
Da onde essa pessoa tirou essa história? Por que ela mentiria e inventaria uma história bem contadinha? Só que não adianta contar a historinha. Você tem que trazer documentos comprobatórios das suas alegações. E aqui, eu não estou falando documentos comprobatórios da culpa. Às vezes, documentos comprobatórios do próprio nexo de causalidade. Exemplo prático do meu dia a dia. Espero que não tenha ninguém que advogue estagie comigo lá perante o juizado. Acidente em via pública. A responsabilidade por conservar a via pública do município. Beleza. A pessoa foi lá e caiu num buraco. Aí a pessoa entra com uma ação e junta foto do buraco e foto do laudo médico lá, falando que ela quebrou o pé. Ponto. Beleza. Eu só tenho a prova que existe um dano e tenho a prova que existe um buraco. Mas cadê a prova do nexo de causalidade entre esse buraco e esse dano, esse pé machucado? Às vezes não tem. Por quê? A parte autora não juntou prova suficiente. Guilherme, eu preciso tirar uma foto da pessoa caída dentro do buraco assim? Ou se tiver, melhor. Ajuda. Obviamente, no desespero, ninguém pensa em ficar tirando foto da pessoa caída no buraco, né? Mas você, como um bom advogado, você pode requerer também a produção de prova testemunhal. Você tem vários meios de prova. O que eu estou querendo dizer é que você precisa provar. Muitas das vezes a gente pega essa petição que está bem escrita, bonitinha, mas não vem acompanhada desses documentos comprobatórios, das fotos, vídeos. E hoje em dia tem muito vídeo. Vídeo de câmera, tem câmera para tudo quanto é lugar. A pessoa caiu em frente ao seu prédio, ao seu condomínio. Pede a câmera para o síndico para comprovar suas alegações. Guilherme, não tenho. Entendi. Documento comprobatório deve ser juntado na petição inicial ou na contestação. Entendi muito bem e vou fazer isso agora. Mas não tenho. Como que eu posso comprovar minhas alegações? Prova testemunhal. E aí, mais um erro que eu vejo muito no dia a dia. Muitos advogados, e aqui tem que fazer uma diferenciação entre vara civil e juizado especial civil. Por quê? Vamos falar de vara civil primeiro, que é a regra. E muitos advogados confundem vara civil com juizado especial. Vara civil, como regra, preciso arrolar a testemunha na minha petição inicial? Não. O requerimento de provas é feito em dois momentos. Primeiro, a gente faz o protesto genérico de provas na petição inicial, que é aquela parte final. Protesta por todos os meios de provas admitidos em direito. E às vezes a gente até utiliza uma redundância, especialmente a documental, testemunhal. Bom, citam todos os meios de provas admitidos em direito, já é documental, testemunhal, mas enfim, não tem importância ser redundante, não pode faltar informação. Então, esse requerimento de provas ele é feito em dois momentos. Primeiro, nesse protesto genérico. Gente, mas lembrando, não é prova documental, não. Prova documental já tem que vir na petição e na contestação, tá? Beleza. Agora, requerimento de prova testemunhal pericial é feito genericamente na petição inicial. E quando que eu faço esse requerimento específico, Guilherme? Geralmente, após a petição inicial é marcada a conciliação, depois da conciliação começa a correr o prazo de 15 dias para o réu contestar, depois que o réu contestou, o juiz geralmente dá um despacho assim. Intime-se a parte autora para que se manifeste em réplica e também especifique as provas que pretende produzir. Nesse momento, você, advogado da parte autora, se você não arrolou sua testemunha, você deve, nesse momento, arrolar? Não. Você deve primeiro requerer a produção de prova testemunhal. No momento, especificar as provas. Você tem que dizer expressamente para o juiz, eu fiz aquele protesto genérico na petição inicial lá, e agora aqui, no momento de especificar as provas, eu estou requerendo expressamente a produção de prova testemunhal. E eu preciso, Guilherme, já nesse momento, trazer o rol de testemunha? Ainda não. A partir do momento que o juiz deferir
a produção de prova testemunhal, aí sim, você obrigatoriamente tem que trazer o rol de testemunhas naquele prazo que o juiz fixar. Não é que nem novela, gente, que chega na hora da audiência e vira o advogado da novela e fala: e agora, para provar as minhas alegações, eu vou trazer a testemunha fulano de tal. E aí entra a testemunha, todo mundo, nossa, que é isso? Uma testemunha? Não, não é assim. Como regra, só podem ser ouvidas na audiência de instrução e julgamento as testemunhas que foram arroladas pelas partes no momento oportuno. Se não arrolar a testemunha, não pode ouvir em audiência como regra. Guilherme, você é mal assim se por acaso eu tiver esquecido de juntar esse rol de testemunhas. Você não deixa ouvir a testemunha em audiência? Gente, eu vou ser sincero, eu jogo essa responsabilidade para a parte contrária. A parte autora esqueceu de juntar o rol de testemunhas. Ela pediu prova testemunhal, eu deferi, e ela não juntou o rol de testemunhas. No dia da audiência, chega ela com 2 testemunhazinhas. Doutor, quero ouvir as testemunhas. Falei, doutor, infelizmente a senhora não juntou o rol de testemunhas. Mas eu não posso ouvir? Eu falo, doutor, eu não me incomodo, mas a gente só vai ouvir se a parte ré concordar. Vocês acham efetivamente que a parte ré concorda com o motivo dessas testemunhas? É óbvio que não, não concorda. Aliás, em raríssimas hipóteses, em raríssimas vezes, a parte ré concordou. Na maioria das vezes, o réu fala, doutor, óbvio que não, né? Até porque o réu tem interesse em quê? Em ver o pedido ser julgado improcedente. E ele vai concordar com a produção de prova da parte autora que o advogado deu mole de não juntar o rol de testemunhas? Não vai. Então, esse é mais um equívoco. E essa testemunha poderia ser a prova necessária para comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do município. No exemplo que eu dei no buraco da pista, que conduta do município? A conduta omissiva de não cuidar da rodovia, da pista. Essa testemunha poderia ser essencial. E eu falo aqui não só das ações envolvendo a administração pública e também em relação de consumo, não. Eu falo qualquer tipo de ação. Essa prova testemunhal pode ser fundamental. E você tem que estar atento, porque essa prova é imprescindível, muitas das vezes, nas ações de responsabilidade civil. Quando você não conseguir comprovar tudo por documentos, e aqui documento eu falo fotos, vídeos, você tem que utilizar o quê? A sua prova testemunhal. Tem que fazer esse requerimento oportuno. Mas, no juizado especial civil é um pouco diferente. Existe uma divergência por causa da Lei 9.099, se é necessária a juntada desse rol prévio também no juizado especial civil. Mas prevalece o entendimento que não precisa, no juizado especial civil, juntar esse rol prévio de testemunha. Basta a parte autora levar a parte ré levar as testemunhas para a audiência de instrução e julgamento. Mas vocês não podem confundir. E é aí que os advogados fazem confusão. Estão achando que estão no juizado especial civil, quando na verdade estão em vara civil. Às vezes o advogado fez 10, 20 audiências no dia, está confuso, já não lembra mais e acaba se confundindo. Então tem que atentar para essa divergência procedimental. Prova pericial também. Muito importante nas ações envolvendo responsabilidade civil. Vamos pensar numa ação de responsabilidade civil envolvendo acidente. E a pessoa ficou incapacitada para o seu trabalho. Como que você comprova o período que a pessoa ficou incapacitada? De repente, a parte autora pode estar incapacitada até hoje para o exercício da sua função. E o meio adequado para você comprovar isso, obviamente através do laudo médico, é através de uma prova pericial em juízo. Algumas vezes, as partes deixam de fazer o requerimento de produção de prova pericial no momento oportuno. Qual é o momento oportuno, Guilherme? O mesmo momento da
prova testemunhal. Você faz aquele requerimento genérico de produção de provas e quando o juiz intimar você para especificar as provas que pretende produzir, geralmente esse momento é na réplica, você vem e fala, juiz, eu quero a prova pericial para comprovar a extensão do dano, para comprovar que meu cliente não consegue trabalhar até hoje, está com o braço ferrado, não vai poder trabalhar para o resto da vida. E por causa disso, a parte ré tem que indenizar ele, tem que pagar pensão vitalícia. Essa prova pericial é imprescindível muitas das vezes, especialmente nas ações de responsabilidade civil. E o que acontece? Muita gente papando mosca. Ah, Guilherme, o juiz pode deferir a produção de prova de ofício. Poder? Pode. Você faz? Muitas das vezes eu não faço. Eu sou, na esfera civil, principalmente, eu sou mais inerte. Eu acho que cabe a cada um dos advogados formular o seu requerimento de prova. Tem colega que manda fazer produção de prova pericial de ofício. Eu não costumo mandar fazer. Ah, Guilherme, você é chato, hein? Você é mau, hein? Pode até ser. Mas eu acho que cada um tem que cuidar dos seus próprios interesses. Você não está representando um cliente, você tem que defender os interesses desse cliente. Você tem que estar atento para esse requerimento de prova, para o momento de requerer essa prova. E muitas das vezes passa batido esse requerimento de prova. E pode ser que aquele pedido específico de pensionamento vitalício, porque de repente aquela prova pericial vai comprovar só um dos pedidos. De repente está comprovado ali o acidente, de repente está por prova testemunhal, está comprovado o dano moral, porque a pessoa se esborrachou, mas não tem a comprovação daquele pedido referente ao pensionamento vitalício, que poderia ter sido comprovado pela prova pericial. Vocês estão vendo a importância de atentar principalmente para os aspectos processuais. E aqui o meu objetivo é justamente abordar esses aspectos processuais com vocês. Porque a parte teórica da responsabilidade civil, vocês vão aprender na sala de aula e vocês vão ver que muitas coisas vocês vão utilizar, mas a prática do dia a dia se faz com esses detalhezinhos. É onde o advogado ele consegue obter um êxito, uma aprovação do seu cliente, porque foi diligente, porque conseguiu defender os interesses do seu cliente, não papou mosca. Vocês imaginam o constrangimento que é chegar numa audiência e eu virar e falar para a advogada, doutora, desculpa, a senhora não juntou o rol de testemunhas. Isso na frente do cliente. Óbvio que eu não falo para constranger, mas eu também não posso ficar omisso para o cliente achar que a culpa é minha. O juiz é o mau, o juiz é o cruel, carrasco. Não, a gente tem a lei. Tem que juntar o requerimento, tem que juntar o rol de testemunhas antes. Então, eu faço essa exposição. Falei, doutora, a senhora deveria ter juntado o rol de testemunhas, a senhora não juntou. Você ouve, doutor? Pode ouvir? Posso, se a parte ré concordar. Concorda a parte ré, parte ré? Óbvio que não, né, excelência? É óbvio que não vai ouvir. Ainda nessa linha de comprovação, e seja aqui por prova documental, prova pericial, os danos, eles devem ser comprovados. Os danos morais, a gente até ouve falar muitas das vezes naquele dano in re ipsa, ou seja, pela simples ocorrência do dano, é possível constatar que houve a violação a um direito da personalidade. E como é isso, Guilherme? São situações casuísticas, varia de acordo com a jurisprudência. Uma negativação indevida é tranquilo que o fato de você ser negativado indevidamente por um banco, isso gera uma indenização por dano moral. Beleza. Num acidente que você se esborrachou, ficou quebrado lá 1 mês, 2 meses, por culpa de um ônibus que te atropelou, ou alguém que bateu no seu carro, é notório que você teve um direito da personalidade violado e cabe uma indenização por dano moral. Só que no caso de dano material, gente, dano material é comprovado. E aqui as pessoas confundem demais. As pessoas falam, responsabilidade civil objetiva, independe da demonstração de culpa. Beleza. A gente está falando da responsabilidade civil objetiva que dispensa a demonstração de culpa. Para quê? Para ficar demonstrada a responsabilidade por reparar os danos. Então, para
que exista responsabilidade, na responsabilidade objetiva, eu não preciso demonstrar que essa conduta foi culposa. Eu só preciso demonstrar que houve uma conduta e essa conduta deu causa a um dano, ponto. Mas eu preciso comprovar os meus danos, principalmente os danos materiais. Então, se eu tive um prejuízo econômico, um acidente com o meu carro, eu tenho que comprovar, juntar documentos, orçamentos, qual foi o prejuízo material que eu tive. As pessoas confundem, acham que as simples alegações numa responsabilidade civil objetiva é suficiente para acolher o pedido. Não, senhor. A responsabilidade civil dispensa a demonstração de culpa para que seja ferida a responsabilidade. Mas a partir do momento que for constatada a responsabilidade, que é o quê? O dever de indenizar, eu tenho que analisar e esmiuçar o quanto é devido de dano. Se a parte autora não comprovou efetivamente o valor desses danos, o juiz não pode julgar procedente um pedido de indenização por dano material. No caso de danos emergentes, essa prova é ainda mais imprescindível. Desculpa, de lucro cessante. Que os danos se dividem em danos emergentes, que são aqueles danos visivelmente analisados. Então, se bater no meu carro está todo quebrado lá, quais são os danos emergentes? O prejuízo material que eu tive com o conserto do meu carro. Mas eu também tenho os lucros cessantes, ou seja, aquilo que eu razoavelmente deixei de ganhar em razão da ocorrência desse dano. Então, se eu sou um taxista, por exemplo, ou Uber, e eu utilizo o meu veículo para trabalhar e bateram no meu carro, além dos danos emergentes, eu tenho direito ao quê? Aos lucros cessantes. Mas o juiz não tem bola de cristal. Você tem que comprovar os seus lucros cessantes. Ah, ficou 30 dias sem trabalhar. Beleza, comprove qual era a sua renda mensal com Uber ou com táxi. Dá para comprovar isso, Guilherme? Dá. O Uber, então, é mais fácil. Você consegue aquele extrato de corridas, 99, táxi também. Então, você consegue comprovar aqueles danos, seja ele emergente ou lucro cessante. Mas é imprescindível essa prova. E as pessoas também confundem. Acham que a simples alegação é suficiente para a comprovação. E, às vezes, eu me deparo com casos em que eu paro e penso, falei, nossa, realmente, aparentemente a pessoa se lascou aqui, provavelmente ficou aí um mês sem trabalhar, mas cadê a prova? Eu quero saber qual é o... Cadê aqui o dano material? E não comprovou. Não comprovou. Ah, Guilherme, você vai suprir, você vai começar a atuar, você pode deferir a juntada desse documento de ofício? Pode, mas aí você acaba super protegendo uma parte. Cabe a cada um do advogado produzir suas provas. E muitas das vezes o pedido é julgado improcedente por causa dessa ausência de prova. Dá mais um exemplo aí, Guilherme, do meu dia a dia. Pessoa viveu em união estável com uma outra pessoa. Não casou, mas morou junto a vida inteira. Um dia, essa pessoa morreu. Uma dessas pessoas morreu. A outra faz o quê? Pede administrativamente o direito a receber a pensão. Por quê? Porque o cônjuge e o companheiro têm direito a receber a pensão. Isso geralmente está nas leis estaduais, municipais. Então, o cônjuge tem direito a receber pensão, cônjuge ou companheiro. Quando é cônjuge, é casado, no papel, beleza, essa prova é tranquila. Guilherme, muitas das vezes, você sendo companheiro, você também consegue produzir provas documentais suficientes para resguardar o seu cliente. Não consegue? Consegue. Se você mora com a pessoa, você consegue trazer comprovante de residência no seu nome, no nome da pessoa falecida. Tem foto? Junta a foto. Tem conta corrente conjunta? Melhor ainda. Se tiver conta corrente conjunta, melhor ainda. Documentalmente, você já consegue fazer a produção dessa prova. Mas, algumas das vezes,
especialmente em locais que as pessoas, às vezes, não têm comprovante de residência, não chega, às vezes, correspondência, em lugares mais humildes, não chega correspondência. A pessoa que está viva não tem comprovante de residência em seu nome. Como que ela comprova isso? Prova testemunhal. E aí, realmente, é uma prova um pouco mais complexa. Porque você tem que comprovar que vivia com uma pessoa, mas não tem um documento, não tem um contrato, alguma coisa, um boleto de cobrança no mesmo endereço da pessoa falecida. Beleza, não tem. Isso acontece na prática, sim. Mas então você, pessoa diligente, advogado diligente, tem que fazer o quê? O requerimento de produção de prova testemunhal. Não pode passar batido. O juiz não vai ter bola de cristal. Você, como advogado, tem que se acercar de todos os elementos para resguardar o direito do seu cliente. Tem pergunta aí? Acho que o Rubens levantou a mão. Não sei se ele quer perguntar. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Rubens. Diga aí. Aqui, doutor. Em relação a estável aí, pode ser uma dúvida minha? Diga aí. Se o cônjuge falecido for casado no papel com outra pessoa, isso por si só não impede o reconhecimento da união estável. Porque às vezes a pessoa era casada, se separou há muito tempo e foi viver em união estável com outra. Isso por si só não impede o direito ao recebimento dessa outra pensão falecida aqui. Então, calma aí. Deixa eu pegar minhas canetinhas que me ajudam aqui quando eu estou dando aula. Então, vamos lá. Rosinha era casada com Amarelinho. Aí, Amarelinho se separou e era casado. Amarelinho se separou e começou a viver em união estável com Laranjinha. Durante muito tempo. Laranjinha pereceu, morreu. Amarelinho tem direito à pensão? Como regra, sim. O fato de ter sido casado no papel não afasta o direito ao recebimento da pensão. E aqui, Rubens, entra o problema. É isso que eu estou falando. A importância de comprovar adequadamente. Por quê? Quando você olhar a documentação da pessoa, eu mesmo vou estranhar. Eu, juiz, eu olho, pô, Amarelinha é casado no papel com Rosinha. Ah, mas ele já tinha separado. Então você tem que comprovar, meu amigo. Cabe a você, advogado, se virar para comprovar que Amarelinho já era separado de Rosinha há muitos anos e que já vivia com Laranjinha há um bom tempo. Como? entendi. Prova documental, como eu falei. Se tiver boleto de cobrança no mesmo endereço, geralmente um tem a conta de celular, outro tem a conta de luz, né? Às vezes as pessoas têm. Só que eu sei que tem pessoas que não recebem porque a casa é alugada, ou então não chega correspondência, às vezes a área de tráfego, tem áreas de tráfego que não entra nada, nem correspondência chega. Então, às vezes, não tem nada ali. Como comprou foto? Foto hoje em dia, se a pessoa for um pouco mais jovem, então, vamos ser atentos à realidade. Se as pessoas são um pouco mais jovens, hoje em dia todo mundo tem foto, não tem a foto de uma festa junto, o casal abraçado ali, dando um beijinho, isso tudo comprova. Ah, Guilherme, mas tem gente que é um casal bem idoso, não está acostumado a essas tecnologias. Eu sei disso, compreendo isso. Mas então vamos provar. Como que a gente comprova isso? A última medida, nesses casos, é uma prova testemunhal. E a verdade, Rubens, é que tem que se desdobrar para produzir essa prova testemunhal, para convencer o juiz. Porque sabe que a gente pega muito na prática, Rubens? Não estou falando que é o caso aí, não sei se você conhece alguém. A gente pega muita fraude nesse tipo de ação. Sabe o que acontece? Amarelinho, Laranjinha, era um idoso, morava sozinho. Tinha uma condição financeira boa, mas não tinha ninguém na sua família. Mas ele fazia o quê? Contratou uma cuidadora muito gente boa. Essa cuidadora legal, cuidou dele, blá, blá, blá. Ele não tinha família. Laranjinha morre, vem Amarelinho falar o quê? Eu era companheira de Laranjinha. E muitas das vezes não era. Era só uma cuidadora. E aí, para não deixar a pensão para o governo, eles tentam dar o famoso migué para falar que Amarelinho era companheira. Enfim, isso tudo é produção de prova. E ainda bem que você tocou nesse ponto, nesse exemplo, Rubens, porque é um exemplo clássico em que a pessoa tem direito, mas tem que se desdobrar para provar isso. E não é fácil. Então, gente... Perfeito, doutor. Beleza, Rubens? Valeu. Obrigado.
Então, assim, só para concluir esse raciocínio, a gente viu aqui brevemente, superficialmente, os elementos da responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva, e tentei demonstrar aqui, bem basicão, a importância de você documentar a sua petição inicial, comprovando as suas alegações, ou, se você não tiver esse documento, atentar para o momento exato para fazer o requerimento de provas específico, para poder resguardar o direito do seu cliente. Porque senão vai dar mole, vai passar batido e o seu pedido vai ser julgado improcedente de bobeira. Porque, repito, diversas vezes eu vejo uma petição que eu falo, gente, não tem por que a pessoa inventar isso aqui. Mas cadê a prova? Não tem. Da onde que a pessoa está tirando isso? Não tem prova. Então é isso, gente. Queria abordar mais, principalmente, esses aspectos processuais com vocês da ação, das ações de responsabilidade civil, para que vocês fiquem muito atentos. E acho que, assim, são dicas bem básicas no dia a dia de vocês, mas dicas, assim, valiosas. Guardem para vocês o que eu falei aqui, porque é muito importante. Muito importante. Eu tenho certeza que vocês aprendem isso no núcleo de prática jurídica, na faculdade, mas lembre-se desses aspectos processuais práticos, que é muito importante. Além do conteúdo teórico que vocês têm que ter para analisar as questões, acima de tudo, vocês têm que estar atentos a essas questões processuais nas ações de responsabilidade civil, para resguardar o direito do cliente de vocês. Beleza? Não sei se alguém tem alguma dúvida aí. Não sei se o doutor Vinícius está ouvindo. Ou sim. Estou por aqui, estou ouvindo. Beleza. Professor, basicamente o que eu queria abordar com os alunos era isso. Não sei se o pessoal quer fazer uma pergunta, se tem alguma pergunta a fazer. Alguém tem alguma pergunta, gente? Aproveitar que o momento excelente, doutor Guilherme, seu brilhantismo de sempre. Eu costumo acompanhar os vídeos das lives do doutor Guilherme, sempre muito didático, muito preciso nas suas colocações. Me parece que alguém levantou a mão. Acho que foi o Tomé Lucas Ribeiro aqui. Boa noite, doutor. Tudo bem? Eu gostaria de saber se a recusa indevida de cobertura de plano de saúde gera dano em ré ipsa. Para mim gera. Para mim gera. Mas não é uma questão tão tranquila na jurisprudência. Porque, assim, eu acho que vai variar também, Tomé, de acordo com a circunstância do caso. Uma simples recusa a um atendimento, cabe a você, como advogado, comprovar. Não, esse atendimento era para tratar um problema de coração. Agora, de repente, eu tenho esse cabelo todo aqui, mas tomava os remedinhos, ó, porque eu tenho umas entradinhas. Então, eu tomava um remedinho lá, fui no dermatologista para tomar o meu remedinho para o cabelo não cair. E aí eu falo, eu fui no dermatologista e tive meu atendimento negado. Isso por si só gera um dano moral? Eu, Guilherme, acho que gera. Mas não é uma coisa tão tranquila na jurisprudência. Na maioria dos casos, eu acho que vai gerar. Mas a jurisprudência, especialmente do STJ, não tem falando que tem que restar demonstrado um algo a mais. Tá? Mas eu acho que na maioria das vezes, isso por si só gera sim. Tá bom? Mas assim, a ocorrência, Tomé, da ocorrência em si do dano moral, ela é muito subjetiva. Vocês vão ver atuando aí que para muitos juízes, o que gera uma indenização por dano moral, para outros não gera. E você vai ver também divergência no valor. Você quer ver um exemplo? Eu falei da negativação indevida. O Tribunal do Rio, muitas das vezes, dá R$10.000 em razão de uma indenização, uma negativação indevida. Eu, Guilherme, particularmente, acho muito. Se for uma simples negativação, sem comprovação de uma circunstância posterior. Porque é muito comum a pessoa falar, eu fui negativada e fiquei abalada porque eu fui contratar um crédito e naquele momento eu tive ciência de que eu não tive meu crédito aprovado. Tem sempre alegação dessa, mas ninguém prova isso. Prova simples negativação, tá lá, realmente foi negativado,
mas não comprova esse abalo na realidade. Então, eu, Guilherme, particularmente, acho 10 mil muito, mas o tribunal dá 10 mil. Agora, eu já julguei casos em que a pessoa caiu no bueiro, cortou a perna, eu dei 12 mil, o tribunal reduziu para 5. Enfim, é muito subjetiva essa análise da ocorrência do dano moral em si e também da quantificação desse dano moral. Existe até um critério, que é o STJ, que diz que o STJ diz que no momento que você for fixar a indenização por dano moral, você tem 2 critérios. A primeira fase, você tem que analisar quanto que o tribunal local vem dando de indenização por dano moral em determinada questão. E na segunda fase, você tem que analisar o caso concreto. Só que em alguns casos você consegue visualizar bem um tabelamento. Nesse exemplo que eu dei da negativação indevida, você consegue visualizar até um tabelamento. Em caso de morte, a gente consegue avaliar sim um tabelamento. Em outras situações, nem tanto. Nesse exemplo que você me deu, vai ser muito casuístico. Qual foi a negativação indevida? Foi para o Guilherme lá no dermatologista para tratar da calvície dele? Ah, não, foi porque o Tomé tinha um atendimento médico para tratar do coração. Vê como é que são situações diferentes? Eu sou mais radical, eu acho que por si só a negativação já gera um abalo, um constrangimento. A gente pode aplicar a teoria do desvio produtivo, da perda do tempo útil do consumidor tentando resolver o problema. Então eu sou um cara mais tranquilo com relação à ocorrência em si do dano moral na maioria dos casos, mas é bem casuístico. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Falei. Doutor Guilherme, me permite um... Desculpa, também. Pois não. Pois não, doutor. Me permite um exemplo prático com relação à quantificação do dano moral. Sim, sim. Uma ação, há pouco tempo até, um processo que eu atuei como advogado, com marca de Itaboraí, e uma situação de que o imóvel estava desocupado e a conta de luz vinha em valor como se tivesse ocupado esse imóvel, conta de 300 e pouco, R$400 de conta de luz. E ingressamos com a ação, magistrado de primeiro grau de Itaboraí fixou o dano moral em R$10 mil. O tribunal reduziu para 3. Então, assim, é uma situação em que são os extremos, né? De 10 mil para 3. É bem subjetivo. Eu analisaria, por exemplo, vou me meter na conversa, no julgado dos outros, mas eu analisaria assim, só teve uma cobrança, teve uma negativação, porque além de cobrar um imóvel vazio, teve uma negativação, opa, já é um caso diferente, uma negativação. Então é bem casuístico, e doutor Vinícius, essa visualização do dano moral é muito subjetiva como pessoa mesmo. Assim, as pessoas variam muito com relação ao pensamento. Se a gente pensar que em 10 hipóteses que poderiam gerar dano moral, a gente vai chegar à conclusão que talvez 6 possam ser indenizadas, e dentro dessas 6, 7, a gente vai divergir praticamente todas sobre a quantificação do dano moral. É uma coisa bem subjetiva, a gente tenta criar parâmetros, mas é muito subjetiva. Mas é importante também, aproveitando, doutor Vinícius, quando você for pedir o dano moral, justifique, sempre que possível, o abalo realmente sofrido pela parte autora. Se a parte autora teve, além da cobrança que foi negativada, comprove. Se a pessoa ficou constrangida no momento de contratar um crédito. Isso aconteceu comigo. Eu peguei o vídeo e falei, olha, estou aqui, meu cartão não está passando e estou aqui tentando fazer uma compra. E assim, uma situação constrangedora, porque eu só tinha um cartão de crédito, não tinha um dinheiro. Eu consegui filmar bonitinho, acabou que depois resolvido o problema. Mas sempre que possível, comprove esse abalo fora do comum. Repito, eu acho que uma negativação, algumas condutas por si só geram esse dano moral em ré ipsa. Mas a própria constatação desse dano moral em ré ipsa é subjetiva. Então, sempre que possível, comprove esse abalo a mais. É importante isso. E esse é um exemplo que você deu. A constatação em si e a quantificação vai variar bastante. Duas situações que a gente tem visto muito ser muito pessoal, muito subjetivo o entendimento, é o dano moral e a gratuidade de justiça em si. São dois pontos que têm sido muito subjetivos. A análise, você tem situação muito própria de cada magistrado, e a lei não traz um parâmetro objetivo, não traz uma base de... E nesses pontos... Aquela coisa, eu vou ler o relatório direito, que eu vou ter que preencher para mandar.
Deixa eu mutar a Thaís aqui. Que Desculpa. Pronto. Acontece. E nesse ponto, tá vendo? O tribunal, ele é até mais com relação à gratuidade. O Tribunal de Justiça, ele é até mais tranquilo com relação à gratuidade nesse ponto. Geralmente os juízes são mais rígidos. Não sei se você já percebeu isso. Assim, pelo menos pela análise que eu costumo fazer. Então, geralmente os juízes de primeiro grau são mais rígidos e efetivamente não há uma quantificação. A gente sabe, vou dar uma dica assim do que eu penso. A gente sabe que, em regra, você não pode analisar o valor que a pessoa ganha por si só. Você tem que analisar os gastos moderados da pessoa, porque vai que a pessoa ganha R$4.000. É um valor que supera o salário da maioria das pessoas, inclusive advogados começando a carreira no Brasil. Então é uma remuneração razoável. Pô, mas a pessoa paga 1.500 de aluguel, 300, 200 de luz, então sobra um pouco para a pessoa. E aí, você analisa só o 4.000 ou tem que analisar esses gastos? Na prática, o que é comum fazer? E eu faço. Geralmente, eu tenho um valor base. Falo, olha, esse salário aqui, a partir desse valor aqui, para mim, não ganha gratuidade de justiça. Vou dar um exemplo. Até ano passado, eu entendi que 5.000, quem ganhava menos 5.000 tinha gratuidade. Mas, automática. Você fazia essa análise casuística, e aí que está a análise casuística. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, militar. Nossa, militar tem muito empréstimo consignado. E aí, mais da metade do salário do cara vai em empréstimo consignado. Eu vou ter que analisar... Empréstimo consignado e pensão alimentícia. Hã? Empréstimo consignado e pensão alimentícia, quase sempre. É verdade. É verdade. Espero que não tenha nenhum militar aí que fique bravo comigo. Mas ó, é constatação fática, tá? Eu trabalho com muito processo militar. E o que militar tem de empréstimo consignado é impressionante. Aí vai a metade do salário do cara é empréstimo consignado. Se eu utilizar, ficar analisando sempre casuisticamente, eu vou ter que descobrir para que o cidadão contratou aquele empréstimo consignado para analisar se é superficial ou não. Porque, de repente, ele contratou um empréstimo consignado para comprar um carro, para comprar um produto. Então, é difícil. Então, essa análise casuística também é complicada. Então, geralmente, eu fixo um parâmetro, os juízes costumam fixar um valor de salário, de contra-cheque, quanto que a pessoa ganha, e ali ponderar, no caso concreto, uma situação ou outra. Mas mesmo assim também varia. Por exemplo, eu entendo que é 5.000 e pouco. Tem colega que fala, Guilherme, ganha mais de 2.000 e pouco, 3.000 para mim, pode pagar custo. E o tribunal não. O tribunal dá gratuidade para a gente ganhar R$8.000. Bem subjetivo também. Eu acho que assim, o valor que eu estipulo, é óbvio que se é o meu critério, eu sempre vou achar que eu estou certo, né? Mas enfim. Sim. Mas é muito subjetivo. Foi não, Tomé. Rubens também te levantar de novo aí. Fala, Tomé. É porque eu vi um caso ontem, sim, eu estava no noticiário, passou um caso interessante que o cara estava devendo mais ou menos, ele já estava com uma dívida atrasada, né? Ele estava devendo um valor de 1.400 e pouco e uns quebrados, né? Aí ele pagou essa dívida, pagou inteiro, só que parece que no sistema da Caixa Econômica deu um centavo a menos, né? Deu algum erro, deu 1 centavo a menos. Aí ele entrou com uma ação de dano moral, né? Porque o nome dele foi negativado indevidamente no Serasa por causa desse 1 centavo que ficou gerando juros, né, com o tempo. E aí ele pediu 10.000 e o juiz concedeu. Entendeu? O juiz concedeu R$10.000 por causa desse 1 centavo. O problema, assim, não foi só 1 centavo, né? Assim, porque o 1 centavo, pelo que você falou, gerou uma negativação indevida. O que é bizarro, Tomé, porque geralmente existe um custo para você fazer uma negativação, não é de graça, né? Então, o valor que a Caixa pagou, a não ser que tenha um convênio, mas eu quase certeza que não é de graça. O valor que foi despendido para fazer a negativação de 1 centavo foi muito maior que o objetivo, e acabou se dando mal à Caixa Econômica. Eu, particularmente, também acho um valor muito alto por causa de 1 centavo. Mas o fato é que houve uma negativação indevida por erro no sistema. E que conste isso. Na verdade, ele pagou o valor total, né? Pelo que você falou. Ele pagou o valor total. E aí, por um erro no sistema, ficou uma diferença de 1 centavo. E aí foi negativado indevidamente. Então, assim, houve uma falha na prestação de serviço por parte da Caixa Econômica e negativou indevidamente a pessoa. Então, houve essa falha. Agora, vamos quantificar o dano moral. Eu acho 10.000 muito.
Eu acho 10 mil muito. Porque, querendo ou não, seja uma negativação indevida de R$2.000 de 1 centavo, houve negativação indevida. A negativação foi indevida. O que a gente pode discutir é, poxa, por 1 centavo é muito mais reprovável uma negativação indevida por causa de 1 centavo, sei lá. Mas eu já vi situações o contrário. O cara tinha direito, acabou que tinha direito a receber, assim, sei lá, 50 centavos, cobraram ele indevidamente, cobraram, não foi negativação. Cobraram 50 centavos e ele entrou com uma ação com os 50 centavos. Eu já tive colega que intimou a parte autora para pegar os 50 centavos no gabinete dele, para pagar. Porque, pô, tem pessoas também que querem se aproveitar e ajuizar ações que a gente chama de temerárias, né? Ações que, assim, não vale a pena ajuizar uma ação com 50 centavos? Fala, Rubens. Rubens está com a mão levantada aí ou esqueceu de abaixar? Esqueci de abaixar então, professor. Obrigado. Beleza, beleza, então. Tranquilo. Então, gente, alguém tem mais alguma questão? Doutor, só mais uma que eu me lembrei. Diga aí. Quando é que caracteriza o mero aborrecimento do dano moral? Porque geralmente tem uma linha muito tênue entre esses dois, entendeu? Porque tem muitos juízes que consideram o mero aborrecimento e o dano moral. O que você considera mais ou menos assim, como um parâmetro? Um mero estresse no dia a dia, uma discussão, é muito subjetivo, é muito casuístico também. Se eu tiver que falar, que a gente vai ter que exemplificar. É uma linha realmente muito tênue, às vezes, entre o mero aborrecimento e o dano moral. Por exemplo, caso do banco. Tem uma lei que fala, que geralmente são leis municipais, você pode ficar 40 minutos, se eu não me engano, 30 minutos na fila do banco. A pessoa ficou 50 minutos na fila do banco. Tem juiz que dá dano moral. Pô, passou 10 minutos previsto em lei. Para mim, é um mero aborrecimento. Sabe? Houve uma ilegalidade? Houve. Pô, mas passou 10 minutos. Fila do banco é bizarra. Passa para 10 minutos? Sei lá, vamos pensar outra situação. Você comprou um McDonald's e aí o produto que você comprou veio errado e o gerente não quis trocar. Aí você vai processar o banco porque não te deram o produto correto. Talvez tenha um mero aborrecimento. Estou exemplificando aqui. É uma linha muito tênue e subjetiva. Assim como a ocorrência do dano moral em si, a questão do mero aborrecimento, ela também está relacionada à constatação do dano moral ou não. E aqui, para ficar claro, porque existia uma súmula, que era a súmula, se não me engano, 75 do TJ do Rio de Janeiro, que falava sobre o mero aborrecimento. Essa súmula foi cancelada. Aí os advogados estão falando assim, não existe mais mero aborrecimento. Não, não tem nada a ver. O fato da súmula não existir não quer dizer que qualquer estresse no seu dia a dia gera dano moral. Vai continuar tendo que ser feita essa análise, essa distinção do que é um mero estresse, tá bom, não vou falar em mero aborrecimento, um mero estresse do dia a dia, que faz parte do cotidiano, ou uma situação que gerou uma violação à sua honra, um direito de personalidade, causou um transtorno psíquico fora do normal, fora da normalidade, você teve que perder horas, dias, despender tempo para resolver algum problema. Mas é muito subjetivo e casuístico. Tá? Para exemplificar aqui, a gente teria que ficar debatendo e levantando hipóteses que ocorrem na prática, no dia a dia. Beleza, gente? Então é isso. Doutor Vinícius, se não tiver mais perguntas, eu agradeço o seu convite. Fico bastante feliz. Tentei aqui abordar aspectos práticos, eu acho muito importante. Adoro discutir a questão prática do dia a dia com a galera, com os alunos, que eu sinto falta disso. Muitos advogados conversam comigo bastante na internet, no Facebook, Instagram, falando de questões práticas. Eu adoro debater isso, porque é isso que o advogado vê na prática. A gente vai estudar em casa, obviamente, a gente vai aprender a prática, mas é na hora do vamos ver, na hora que a gente vai botar a mão na massa, que a gente começa a se deparar com algumas dúvidas. E essas questões que eu pontuei para vocês são essenciais nas ações de responsabilidade civil. A questão de como produzir a prova, em que momento fazer esse requerimento de prova. Então, espero que a galera tenha captado as informações para que possam colocar em prática também quando começar a advogar. É isso. Eu tenho que agradecer, doutor Guilherme, por aceitar o convite. Sei que a rotina não é fácil, principalmente, eu não sei como funciona, mas me parece que o senhor está
atualmente são 2 juizados, né? Isso, De fazenda. Isso. E o senhor atua nos 2, então não Isso. deve ser pouco processo, não deve ser pouca coisa para fazer. Puxadinho. E A gente explora os puxadinho, estagiários né? também. Tem um estagiário aqui, ó, Dr. Bruno Souza Santos, trabalha comigo no meu gabinete. Excelente estagiário, excelente pessoa. A gente acaba Aluno explorando um nosso da pouquinho também, Estácio? né, Bruno? Ajudando um pouquinho. Aí ele deixa ele quietinho ali, mas são pessoas que, obviamente, não trabalham sozinhos. A gente tem um grupo de apoio para ajudar a gente, porque senão realmente é praticamente inviável. São 6.000 processos tramitando, 2.000 e tantos processos passando por mês lá dentro. Então, realmente é cansativo, desgastante. Fora o que a gente tem que estudar e pesquisar em casa, né? E às vezes no dia a dia não Sim, dá não para tem parar a jeito. pesquisar. Você tem que fazer um É rápido isso. ali do cotidiano e deixar para estudar em casa os temas. E cada dia de trabalho, doutor Vinícius, juro por Deus, cada dia de trabalho é um aprendizado. Cada dia eu tenho uma questão que eu falo, Jesus, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, por isso que eu falo, é Eu posso sempre imaginar. importante estar estudando, aprendendo. É importante você estar disposto a aprender a estudar. Muito importante isso. Na carreira jurídica, de modo geral, não podemos ficar para trás. E a matéria fazendária é uma matéria complexa, né? Não é uma matéria tão simples, então acaba lidando com algumas questões inéditas às vezes, algumas questões que difíceis mesmo de encontrar uma solução, a questão tributária, não é tão simples. Então eu quero agradecer ao senhor por disponibilizar esse espaço, esse tempo. No final do dia, quinta-feira já, ritmo de final de semana, véspera de Dia dos Professores. Eu tenho que parabenizar também o senhor pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, mas parabenizo antecipadamente. Obrigado. O senhor também. Obrigado. E me cabe agradecer pela disponibilidade, pela presença hoje aqui conosco. Com certeza, para mim foi proveitoso ao extremo, como sempre participar, ouvir o senhor é sempre muito proveitoso, tenho certeza que para os alunos também foi. Agradeço as palavras. Um abraço para todo mundo aí, tá bom, galera? Fica com Deus. Espero ter outras oportunidades de ter o senhor de novo na Universidade de Itaçá. Só marcar. Vamos lá. Próxima vez, gratuidade e justiça. Vamos ver se a gente consegue um. Adoro esse tema, né? Tem temas bons aí. É um tema bom, um tema bom. Então, doutor Guilherme, muito obrigado. Obrigado aos alunos pela presença. E é isso. Até o próximo encontro, gente. Um abraço. Tchau, tchau.